Professor, fala um pouco a respeito do resultado, essa derrota por 2-1, principalmente do desempenho que a equipe apresentou na partida, no jogo inaugural aí nessa Série 2. O resultado, claro, né, não é o que esperava, né? Resultado ruim, né? Se tratando de um jogo de estreia aí na nossa casa, né? Não era isso que esperávamos, né, tá apresentando, né, para os nossos torcedores. Com relação ao nosso desempenho, a gente já faz uma reflexão rápida, né? Depois vamos analisar com mais calma para saber e avaliar exatamente o que aconteceu, porque mesmo com a derrota, né, você consegue identificar muitos fatores positivos também, né? Se formos falar de estatística, né, o que a equipe produziu em termos ofensivos, né, e o que a Santista produziu, né, para que chegasse a vitória dos 2 gols, ela é muito mais positiva para a gente. No caso, positiva eu digo em números, né, e para eles por eficiência. E foram 2 finalizações e 2 gols, né, que eles fizeram. Então nós tivemos ali pelo menos umas 4, 5 oportunidades boas, né, de fazer o gol e chegar à vitória, mas não foi isso que aconteceu. Portanto, no geral, é claro, a gente sai frustrado, né, por não conseguir dar ao torcedor aí nossa primeira vitória, né, mas ainda sabendo que dá para tirar fatos positivos desse jogo, mesmo considerando que o resultado foi muito ruim. Agora não dá nem tempo de pensar, né, o quanto que esse resultado pode atrapalhar, talvez, para o clássico de domingo, que a gente sabe que está todo mundo esperando por esse jogo. É uma situação que a gente não está ainda trabalhando em termos de planejamento, né? Lógico que já passava pela cabeça de todos nós, né, e dos torcedores, e também a gente conseguiu um resultado positivo, que isso aumenta a autoestima, né, a confiança para poder ir para um jogo tão importante como esse. Não foi, a gente tem que saber como trabalhar isso também, né? Então é importante aí que nesse momento a gente tenha bastante equilíbrio para saber avaliar tudo o que aconteceu, né? Falei várias vezes aqui antes de iniciar o campeonato, né, o que, né, havia, né, de evolução, né, do nosso time em termos de preparação para poder entrar na competição. A gente sabe, né, que tem algumas coisas assim que dificultaram um pouco, né, mas considero que nossa equipe chegou bem preparada para a competição. Então, o resultado adverso no primeiro jogo também significa a gente saber, né, lidar com isso também. Isso também faz parte da preparação. A gente não pode agora, nesse momento, né, se desesperar, né, deixar que se desestabilize de alguma forma o nosso ambiente, de forma nenhuma. Então, a gente tem que trabalhar com calma, analisar tudo, né, foram vários erros, né, mas também houveram vários acertos, né. Saber costurar tudo isso, pensar aquelas coisas que são boas, o que aconteceu de errado a gente tentar corrigir, para mesmo assim a gente estar forte e preparado para poder enfrentar e fazer um bom jogo lá contra o nosso rival, né, que será na próxima partida. O Alberto, falar um pouco ainda do desempenho. Os 2 gols que o Taubaté sofreu foram de bolas aéreas, né, uma vindo do lado esquerdo e a finalização do Charles, e depois no segundo gol um cruzamento mais fechado pelo meio com o cabeceio do Vieira. Gostaria que você falasse um pouco do que você achou do desempenho defensivo, principalmente em situações-chave como essa. Em 2 oportunidades de gol criadas pela equipe da Portuguesa, finalizadas com sucesso, e ainda mais situações que a bola ficou ali entre os zagueiros. Bruno, eu não vi ainda, né, através da imagem, estou com a imagem de campo, né, o que eu pude perceber ali que foram 2 gols evitáveis, né? A gente conversou no momento, a gente falou ali que a gente não avalia só, né, o momento da finalização, né, que é onde todos notam, né, o que aconteceu, mas a origem de tudo, né, por que aconteceu a situação. Então foram situações em que já poderíamos ter neutralizado a jogada muito antes dela acontecer aí e sair, né, por exemplo, os cruzamentos para finalização. Então são esses fatores e outros mais, né, que a gente tem que avaliar. Por isso que é melhor falar depois que vê, analisar tudo, mas a imagem que eu tenho é isso aí. Foram dois lances que poderíamos ter evitado, né? Então, assim, se você for puxar no número de finalizações, a Santista, fora essa, eu não me recordo, segundo essas 2. Então, quer dizer, se a gente tivesse evitado, né, essas 2, então 0 para eles, a gente poderia ter com um gol, né, já que a gente foi efetivo apenas um, mas tivemos pelo menos umas 4 ou 5 chances.
Então, por isso que é importante esse momento ter calma também para saber avaliar. São coisas que dá para corrigir, e a gente pode ficar mais forte na sequência do campeonato. Professor, agora 2 jogos fora, né? Pega o rival o São José e depois a equipe do Santo André. O senhor falou, né, de manter essa estabilidade dentro do vestiário. E o que mais o senhor acha que deve, né, além dos erros, ser mudado para tendo em vista a primeira partida contra a Portuguesa Santista? O fator emocional que eu falo é o equilíbrio, né? A gente tem que estar equilibrado a todo momento, principalmente partindo de mim, né? Aqui como o líder, né? A gente que vai ter que estar passando para eles, né? Que a gente está aqui como referência, então não tem outro caminho que não seja o equilíbrio. A gente tem que estar equilibrado para poder saber corrigir tudo isso. Como eu disse para você, assim, tem a sequência, né? Agora de outros jogos aí que a gente tem pela frente. Se formos analisar já friamente o que aconteceu aqui, a gente poderia ter evitado. Os erros aconteceram, erros evitáveis, né? Então, assim, não podemos partir agora de um momento em que não está nada bom. Tem muita coisa boa. Então, eu acho que é nessa linha, né, que a gente vai tentar trabalhar daqui para frente. A sequência daqui para frente são de jogos mais duros ainda. Mas eu acredito e acho que nossa equipe tem condição de reverter. Professor, eu queria perguntar para o senhor, no momento que estava uma partida, vocês estavam bem menores na partida e a Portuguesa Santista conseguiu fazer o jogo numa situação onde a Portuguesa Santista cozinhou muito o jogo e o Taubaté perdeu algumas oportunidades. Eu queria saber o que você achou que faltou para o Taubaté conseguir fazer o gol e tentar diminuir os avanços da Portuguesa Santista, porque foram 2 ataques e 2 gols numa partida que o Taubaté foi muito melhor. Sim, eu concordo, acho que o seu ponto de vista está perfeito, né, em números estatísticos. O que eu falei exatamente aqui, né, poderíamos, se houveram 2 chances e eles aproveitaram, o que nos chateia, né, que poderia não ter acontecido nenhuma, e a gente tem que ter essa concentração, a gente tem que trabalhar para tentar se aproximar ao máximo da perfeição. Sabe que não vai existir, não vai acontecer. Erros acontecem, assim, mas então vamos trabalhar em cima deles para corrigir. Temos que corrigir isso aí. Tá? As coisas boas, como eu falei para você, né, e vocês observaram, né, de criar, de chegar, tá boa. Precisamos ser mais efetivo também. Né? Tudo agora, esse momento é o pontapé, né, de tudo. Então só agora, acho que os amistosos, a preparação, ficam todos para trás. Né? O que está valendo agora é a competição. E foi o nosso primeiro jogo. Vamos tirar a lição disso aí, que a gente tem condição de reverter e alcançar coisas grandes dentro desse campeonato. Expectativa para o próximo domingo, para o jogo lá em São José? Sim, a gente, como eu disse, né, a gente está saindo, ainda, a cabeça ainda está toda ela ligada aqui nesse jogo, né? Não estamos ainda pensando em termos de planejamento para o São José, mas a gente sabe que antes do jogo a gente já sabia a importância disso aí, né, desse jogo. Então, temos aqui essas horas de hoje, amanhã eu vou ter que estar sentando com ele para poder trabalhar em vídeo, mostrar as coisas boas e ruins que aconteceram para poder corrigir. Feito isso, a partir daí é pensar no São José, né, daí para frente. Aí sim a gente vai saber exatamente, né, e eu vou passar para os jogadores, né, que nós temos aqui limitações, né, mas também temos muitas virtudes, né, que temos que saber usá-las, né, no caso usar a arma correta para poder ir para essa batalha. Roberto, você falou a respeito anteriormente de uma preocupação muito grande na peça ofensiva, diante do cobertor curto, digamos assim, em relação aos jogadores de ataque. Se você fizesse uma avaliação do desempenho do Venuto, do Alisson e também do Maiquinho, e até acho que situações que simbolizam muito da partida. O Alisson fez o gol de cabeça, até numa função ali de centroavante, mas depois uma chance muito clara que ele recebe ali pelo lado esquerdo, ele perde o time e não consegue ajeitar o corpo para fazer a finalização, perdendo uma boa oportunidade. Gostaria que você fizesse uma avaliação se há espaço nessa condição ofensiva do Taubaté diante desses jogadores que se apresentaram hoje. Bruno, você veja, nós conversamos, né, as opções ofensivas elas ainda estão, né, um pouco limitadas, né, assim, em termos de troca, né, isso faz parte da montagem, acho que todos que acompanham aqui sabem disso aí. Então nós temos que saber, né, como está trabalhando não só, né, o nosso modelo, a forma que a gente quer que esses atletas joguem, mas também está trabalhando o mental deles, né. Então a gente está falando assim, por exemplo, do Alisson, né? Não estava bem na partida, mesmo no primeiro tempo,
né, uma circunstância normal, se você tem opções para poder estar tentando alguma coisa, talvez até pensasse em fazer uma troca. Não, eu procurei conversar para tentar elevar, né, a autoestima, dar confiança, que a gente não está tendo confiança, até porque o Alisson é um jogador jovem. A experiência dele de jogar como profissional ainda é muito pouca. Né? Então, é um jogador que está ainda, né, tentando, né, e com muita qualidade, alcançar um espaço bom, que ele tem muita qualidade. Um jogador que tem muita facilidade para chegar e finalizar. A maioria dos gols que aconteceram no nosso amistoso foi ele que fez. E agora também foi ele que fez. Então, assim, tem esse lado bom. Agora, vai acontecer os erros, há momentos na partida que o jogador sente o lado emocional, falta confiança, e a gente tem que saber trabalhar isso, porque eu não posso estar trocando o jogador, tem que tentar melhorá-lo, né, dentro do campo. Então, hoje eu tive que antecipar uma situação. O próprio Caio, que é um jogador com muita qualidade, mas nunca jogou no profissional, sequer treinou no profissional. Teve ali de passagem, um treininho ou outro assim, mas não é um jogador que está envolvido. Então, tem que estar também ajustando ele. É o caso do Luan, que está também outro jovem também, que não tem experiência de ter jogado ainda uma Série 2. Tá? Então, são esses jogadores, eu tenho que saber trabalhar com cada um deles. E não é só chegar, se fosse com opções de peça, você faz a troca, tal, bota o outro, não está no dia com você, não. A gente tem que tentar corrigir, adaptar, chamar, conversar. E a gente sabe que uma competição como essa assim, também é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, né? Então, muitas vezes, assim, se eu for agir só pelo impulso, só pela o que está sendo visto ali, porque a gente enxerga, né, as coisas assim também, né, sabe, né, que para quem não conhece, não se envolve, no caso o torcedor troca isso, e não é assim, infelizmente não podemos ser assim. A gente tem que tentar ajeitar, organizar, como eu disse para vocês, tentar saber usar as armas que tem na batalha que a gente está tendo que enfrentar, né, que é uma competição muito dura, né, muito dura. Então nós vamos em busca aí com muito equilíbrio acima de tudo, com muita sabedoria para poder alcançar os resultados que a gente precisa. Pelas informações que nós recebemos de outras pessoas que acompanham os jogos treinos, eles disseram que o time apresentou uma intensidade muito grande na partida contra a Ponte Preta, também contra o Pouso Alegre, e que a gente pôde perceber nesse jogo que no primeiro tempo não teve tanta intensidade, um jogo tão forte fisicamente com a bola no primeiro tempo. No segundo teve uma evolução. Você acredita que é um perfil que se mantém ou há uma margem de evolução? Dá para ser mais intenso na sequência dessas partidas e os próximos jogos? Eu acho que dá, Bruno, dá sim. É porque assim, muitas vezes assim, essa intensidade a qual você está se referindo, ela não se dá, né, pela própria disposição do jogador. Às vezes assim, até 2 ou 3 jogadores que não estão num bom dia acaba acarretando um peso grande para que o conjunto ele não funcione bem. Eu identifiquei isso, no intervalo eu conversei sobre isso. Eu vi assim, que pelo menos 3 jogadores estavam abaixo. Isso é normal, né, de acontecer. Isso em todo clube acontece, em todo time, né? E aconteceu, infelizmente aconteceu isso aqui. E por isso, né, o nosso baixo rendimento, principalmente no início, até os 30 minutos, depois da parada técnica, ali quando a gente sentou, conversou um pouco, o time já voltou diferente, já conseguiu se organizar. Conversei com ele muito nessa linha que eu estou te falando, né? Porque, pô, se não tá legal, assim, a gente precisa estar resgatando essa autoestima e a confiança para que eles possam reverter, como eu disse. Não dá para a gente trocar a peça, a gente tem que tentar, e eles fizeram, voltaram para o segundo tempo melhor, conseguiram empate, criaram as situações, estava dominado o jogo, mas aí acontece erros, né, que é normal em cada equipe, e infelizmente fomos penalizados, né, com o gol que saiu. Então é um peso a mais. Então os jogadores estão nessa linha, né, nessa atuação, estão acreditando, né, eles sabem disso também. E como eu disse, é paciência para que não adianta, a gente não pode ter o mesmo pensamento das pessoas que estão analisando de fora, porque o nosso pensamento é diferente, tem que ser diferente, para saber estar trabalhando e fortalecendo a equipe para que a gente consiga, né, e é tudo muito rápido, né, tá muito forte para poder estar indo em busca de resultados, mesmo sabendo que vem um adversário dificílimo, né, uma rivalidade, um clássico da região. Mas mesmo assim nós vamos estar preparados, vamos preparar bem para poder enfrentar esse adversário. Professor, algo que a torcida pega bastante no pé, que o Taubaté começa normalmente o Paulistão bem, mas no meio oscila, já rapidamente oscila. Dessa vez já começou com um jogo ruim, né? Uma derrota na primeira rodada, a gente sabe que não é fácil para ninguém, mas o que fazer para ser consistente, para ter uma boa sequência de jogos, para aí de repente conseguir o acesso? Esse campeonato, ele é um campeonato muito equilibrado. Eu acho que resultados adversos vão acontecer, resultados surpreendentes vão acontecer, né?
Aconteceu assim agora nesse início aí, um mau resultado na nossa estreia, ao contrário, né, do que vinha acontecendo conforme você mencionou, né, que começa bem e depois cai. Mas assim, cada campeonato e a cada jogo, né, tem a sua história, né, tem a sua peculiaridade, né. A nossa é uma realidade que eu venho falando, é essa que vem, aqueles que acompanham sabem, né, está num processo de reestruturação em todos os sentidos, e um deles é justamente esse lado emocional, o lado da confiança, né. Tudo que aconteceu aqui o ano passado foi muito ruim, né, para a equipe, né, para o Taubaté em geral, porque foi uma imagem ruim que foi passada, né, que gera desconfiança para todo mundo. Então até isso você tem que saber trabalhar. Então foram fatores assim que mexem, né, com o ambiente. Então assim, precisamos ter, mais uma vez eu repeti, muito equilíbrio para saber lidar com tudo isso. É uma equipe que está se construindo, né, e tentando ainda, né, reestruturar, né, uma situação de muitos problemas que aconteceram aqui no Taubaté. Esse lado emocional pesa muito, isso explica um pouco dessa situação, por isso que a gente tem que atacar muito desse lado aí. O senhor acredita que para o clássico é preciso explorar essa parte anímica ou da rivalidade ou da importância de ganhar um clássico? Acho que há espaço e há uma possibilidade de entendimento dos jogadores sobre uma vitória numa condição como essa, de um jogo que é considerado clássico aqui da região. Claro, Bruno, eu tenho convicção disso aí, já, né, você também tem experiência, já viu assim, em muitos momentos, né, os clássicos eles serem decididos de forma surpreendente, né, a favor da equipe que não é considerada a favorita, né, que seria aquela que para todos, né, não vai conseguir o resultado. Tudo é possível, assim, eu acho que num clássico as coisas são um pouco diferentes. O que a gente precisa estar trabalhando primeiro é isso aí. Já começa por mim, eu confio, eu acredito que nós temos condições de chegar lá e ganhar, tá? Os jogadores também confiam, só que assim, a gente precisa ir trabalhando, e essa parte anímica, ela está toda ela diretamente ligada ao trabalho. Hoje em dia o futebol ele não se faz só com físico, técnico, tático. O mental, o emocional, ele é importantíssimo. Por isso assim que a gente fala tanto, né, é repetitivo nisso, assim, é muito importante as pessoas que estão de fora não tragam coisas negativas para dentro de campo, os jogadores. Eu preciso o tempo inteiro, quem dera se fosse só estar trabalhando a parte de trabalho ali, mas não. Há fatores assim de problemas que não gostaria que tivesse, né, que ele acaba pesando muito ali na nossa relação com os jogadores. E eu tenho que saber trabalhar isso também, são fatores aí, você sabe, né, o que acontece aqui, não é fácil, então assim, já de cara a gente está tendo esse problema, já tentando, né, resolver. Mas tudo bem, vamos olhar para frente, como eu falei assim também, é muito importante assim que os jogadores para esse momento, né, estejam concentrados, equilibrados, para a gente poder dar sequência, e eu confio muito, né, que a gente tem capacidade para poder reverter. Professor, Claudinho preocupa, Pedinho? Claudinho só preocupa ou não? No momento eu acho que não, porque eu também achei que fosse um problema muscular, mas não, foi cãibra, né, então eu acho que aí dá para recuperar, eu acho que não tem problema, foi mais o susto mesmo. Professor, aproveitando e falar do psicológico que você tinha falado, a gente percebeu que no começo da partida, nos 15 minutos iniciais, o Taubaté estava muito nervoso, errava passes bobos, não conseguia agredir a Portuguesa Santista, e ela conseguiu abrir o placar. Depois, na parada técnica, você falou com seus jogadores, tanto é que, apesar de o jogo estar 1-0, o Taubaté voltou com outra postura. Você acha que esse começo do Taubaté desligado foi determinante para o resultado de hoje? Pode ter sido, assim, porque eu concordo com você na sua avaliação, né, que o início foi ruim, a gente não conseguiu se encaixar, se organizar, pelo menos, assim, como eu disse, assim, 3 jogadores estavam abaixo do normal, né, e isso acaba afetando muito no conjunto, isso fez com que a nossa equipe não rendesse, né, um ou outro, assim, vai, né, perdendo confiança também, e o adversário aproveita para crescer, né, na partida. Então, a partir do 20º minuto, foi melhorando, tal, na parada técnica tive a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso também. A gente já notou uma equipe melhor, uma postura melhor, né, a confiança, os erros, né, diminuíram também, e daí para frente o time foi só crescendo, né. Final do primeiro tempo terminamos melhor, já poderíamos até ter conquistado o empate, né, com algumas oportunidades que perdemos. O segundo tempo foi, né, todo ele nosso, né, só a gente atacava, quando tomamos gol estava num bom momento, parecia que estava controlado, porque a Santista não chegava, né, até esse
lance, né, de uma bola cruzada na área e o gol aconteceu da forma que aconteceu, que a gente vai estar avaliando aí para saber como corrigir isso aí. A última, só para terminar, você acha que faltou mais finalização pro gol? Porque o Taubaté chegava muito bem nos ataques, só que faltava agredir mais o goleiro Tom. Tanto é que nas saídas do goleiro estava muito inseguro. O Taubaté ganhou todas as subidas de bola, só que faltou acertar o gol, porque se a bola fosse pro gol ia ser caixa, só que o goleiro Tom estava muito mal. Você acha que faltou mais a finalização de fora da área? Eu concordo que precisamos ser mais incisivo, né? Ser mais agudo. A última bola. Para poder estar fazendo mais gols, né? Porque é dessa forma que a gente tem que acreditar, entrar na área, né? Mais gente dentro da área. Mas houveram as finalizações, o goleiro conseguiu defender umas 2 bolas com chute meio que a queima-roupa, né? Os 2 também passaram por cima, um chute do Pelógia. Tem também no cruzamento lá que o goleiro também se equivocou, o Maiquinho, né? Estava bem ali, não conseguiu cabecear corretamente, o Alisson, o Moacir também teve a oportunidade, uma chegada muito boa também, faltou ali um pouco mais de força, já que ele veio de muito longe, né, para poder finalizar, praticamente ficava com o gol aberto, não conseguiu. Tem do próprio Alisson, né, que também por sair que o goleiro estava fora do gol, e por isso que várias correções para jogadores jovens também. Se ele fosse um pouco mais fominho ali, ele já podia finalizar a jogada. Ele rolou pro Claudinho, que finalizou, teve chute. Então foram várias oportunidades. Então você vê que tem coisas positivas. Mas eu concordo que para a equipe ser mais efetiva é necessário que seja mais incisivo mesmo, mais contundente para poder estar fazendo os gols. Obrigado. Boa.